Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui de novo e trazendo mais um vídeo educativo aí para vocês no contexto da análise técnica dos criptoativos. E no vídeo de hoje eu vou trazer um tema muito importante que eu vejo sendo tão desprezado por aí pelos aventureiros que tentam ensinar sobre análise técnica na internet. Inclusive eu vejo gente dizer que não usa o que a gente vai ensinar aqui. Então, se você vê por aí alguém, por acaso, desprezando esse tema que nós vamos tratar aqui hoje, ou até mesmo dizendo que não usa, que prefere não usar e coisa e tal, fica muito receoso, fica muito com o pé atrás, tá? Porque provavelmente essa pessoa não sabe o que está falando. Então, vamos pro vídeo de hoje, vamos direto para a tela do meu gráfico. Bora! O nosso tema de hoje é Stop Loss e gestão de risco. Então, pessoal, vamos bem direto ao ponto. O Stop Loss, ele representa 50% da sua análise técnica. A primeira parte da análise técnica convém você entender de onde o preço está vindo, para onde o preço está indo. Para isso, você precisa entender muito bem como se formam as tendências. Se você ainda não compreendeu isso, você ainda não está dominando sobre isso, sobre esse tema de como identificar as tendências, de onde o preço está vindo, para onde o preço está indo, te aconselho a dar uma olhada nos nossos outros vídeos, porque esse é o primeiro 50% da sua análise. E os outros 50% da sua análise é saber aonde está o stop loss. A gente vê muito falando na internet, qual é o melhor ponto de entrada no trade, qual que é o melhor setup de entrada e onde eu compro e tal. Mas na verdade, você, antes de olhar o ponto de entrada, você precisa saber aonde está o stop. Saber aonde está o stop é mais importante do que o ponto de entrada. E eu não vejo ninguém falando sobre isso por aí. Por que o stop loss é mais importante do que o ponto de entrada? Porque você vai entender muito bem agora. Vejamos. Aqui nós estamos aqui no gráfico de 4 horas. Deixa eu trazer para o gráfico de 1 hora para ver se a gente tem uma clareza melhor. Então pronto. Aqui no gráfico de 1 hora nós vemos que estamos numa tendência de alta aqui. Nessa pernada de alta aqui no 4 horas é uma tendência de alta no 1 hora. Você compreendeu isso daqui e você quer entrar nesse trade comprado, porque aqui você acredita na continuação dessa tendência de alta. Mais importante do que o ponto de entrada que você vai fazer aqui é saber aonde está a quebra desse padrão. Se você está entrando nessa operação acreditando que a tendência de alta aqui no 1 hora vai continuar, isso é legítima, a probabilidade das tendências é que elas se mantenham. Então, se você entra nessa operação acreditando na manutenção dessa tendência de alta, antes de saber o ponto de entrada, você precisa saber onde está o stop. E o stop vai estar na quebra desse padrão. Se você entrou acreditando na continuação da tendência de alta, se essa tendência de alta for quebrada, o seu setup furou. Seu setup quebrou, não faz mais sentido você participar dessa operação, não faz mais sentido você ficar aqui se você entrou na continuação da tendência de alta no 1 hora. Então, o seu stop precisa estar na quebra dessa tendência de alta, e a quebra dessa tendência de alta vai estar na perda do fundo ascendente, porque uma tendência de alta ela é feita de topos e fundos ascendentes. Então, você vai identificar onde está o último fundo ascendente e vai colocar o seu stop logo abaixo dele. E aí, como eu disse, o ponto de stop é mais importante do que o ponto de entrada, porque uma vez que você identifica isso, você pode entrar em qualquer lugar aqui. E você sabe muito bem agora qual é o risco assumido aqui. Vejamos, você pode posicionar o seu stop aqui um pouco abaixo do último fundo, digamos 0,10% abaixo do último fundo ascendente. E se você entra nessa região aqui, exatamente onde estamos, você compra mercado aqui, exatamente onde nós estamos. Então, você sabe agora que o seu stop está posicionado a 0,44% abaixo do seu preço de entrada. Se você acredita que essa operação é uma continuação da tendência de alta, você está com risco-retorno muito favorável. Por quê? Se a gente rompe o topo ascendente anterior, a gente já está acima do 0 a 0. Então,
A manutenção dessa tendência de alta consiste necessariamente no rompimento do topo ascendente anterior, para a gente ir atrás de um novo topo ascendente para manter uma tendência de alta. E se isso acontecer, nesse caso aqui agora, a gente já está acima na região do topo anterior, a gente já está acima do 0 a 0 com relação ao nosso stop. Então, essa operação aqui, você já estaria num risco-retorno favorável. Então, você fica confortável de entrar nessa operação, se o seu setup for da manutenção da tendência de alta. Então, deu para compreender. É claro que existem vários e vários setups para você entrar numa operação, mas a primeira coisa que você deve olhar, você deve observar é aonde está o seu stop, porque se você não sabe onde está o seu stop, não adianta você identificar o melhor ponto de entrada possível, porque mesmo que um ponto de entrada seja fantástico, você às vezes está entrando num risco-retorno desfavorável. Por quê? Pontos de entrada sensacionais, eles podem não corresponder à sua perspectiva. E se ele não responder à sua perspectiva, você vai tomar prejuízo. E se o seu stop, se a sua operação for invalidada com o stop muito distante da onde estaria possivelmente seu alvo, você está entrando num risco-retorno negativo. Então, não valeria a pena você se arriscar numa operação com stop loss muito distante. Outra coisa que eu vejo muito é pessoas falando que não usam stop loss. Gente, quem diz isso muito provavelmente não sabe o que é análise técnica, não sabe o que está falando. Por quê? Se você entra desprezando o stop, você entra desprezando uma análise técnica. Se você não sabe onde está um ponto de stop, ou se você despreza o ponto de stop, todo o setup anterior não faz sentido. Por quê? Se você entra numa operação desprezando o stop, eu não uso stop. Aí você entra numa operação e despreza o stop. Significa que o seu setup anterior não faz sentido. Por quê? Se você está entrando com base num setup, numa configuração de trade, essa configuração ela pode não corresponder à sua expectativa e chega num ponto que quebra a sua perspectiva. Por exemplo, aqui nesse caso é uma tendência de alta no gráfico de 1 hora. Se você entra nessa operação com a manutenção da tendência, ela pode ser quebrada, e no ponto em que ela for quebrada, já mudou o setup completamente, então não faz mais sentido você ficar nessa operação. E você precisa ter um risco-retorno favorável para, se você tomar o stop, você se mantém confortável, você não fica desesperado. Agora, imagina se você entra sem o stop aqui e a sua tendência de alta, ela aqui numa hora, ela é quebrada, a gente perde o fundo anterior, o preço cai em queda livre aqui. Queda livre não gosto de usar esse termo, o preço nunca cai em queda livre. Mas imagina que ele vem buscar aqui o fundo anterior, esse fundo aqui deve ser o fundo do 4 horas, se a gente for dar um zoom out aqui, com certeza esse é o fundo anterior do 4 horas. E aqui, digamos que a gente venha buscar o fundo aqui do 4 horas, a gente inverte a tendência no 4 horas e a gente vai buscar o fundo do... Imagina, gente, você ficar aqui nesse trade acreditando na manutenção da tendência no 1 hora e desprezou o stop e o preço inverteu a tendência no 4 horas, inverteu no diário, inverteu no semanal, caiu mais de 30%, tu tá preso aqui. Só porque tu não usou o stop. Você tava buscando 5% de lucro e acabou perdendo 30% de lucro. Isso pode muito bem acontecer no universo das criptomoedas. Então, o stop loss é necessário. O stop loss técnico, ele é absolutamente necessário na vida do trader. E outra coisa que eu vejo muito se falar por aí é sobre o stop loss financeiro. As pessoas falam muito, qual modalidade de stop loss eu vou usar? O stop loss técnico ou o stop loss financeiro? Já vi gente levantando a bandeira que se deve usar o stop loss financeiro, que é o seguinte, eu entro numa operação qualquer, independente do setup que for, e se o preço cair mais de 2%, eu saio da operação. Sem critério técnico nenhum. Gente, quando vocês ouvirem falar sobre isso, rejeita tudo o restante que a pessoa está falando, porque ela não entende da análise técnica. O motivo dela ter entrado na operação não é confiável, porque não se posiciona um stop loss de maneira financeira
desprezando a técnica. Se você despreza a técnica para o stop loss, significa que você também desprezou a técnica para montar o seu setup de entrada. O stop loss financeiro, ele deve existir, que aí é o segundo tema do nosso bate-papo aqui de hoje, que é para gestão de risco. Você usa o racional do stop loss financeiro para montar a gestão de risco da sua carteira. Por exemplo, você pode assumir a gestão de risco na sua carteira de em cada operação de trade que você fizer, você não aceita perder mais de 2% do seu capital total. Se você define isso, que você não vai ficar confortável em perder mais de 2% do seu capital total em uma operação, você define o tamanho da posição que você vai assumir em cada trade. Por exemplo, se aqui nessa operação que a gente viu aqui numa hora, o nosso stop está a 0,40% de distância do nosso preço de entrada, a gente pode entrar com uma posição grande que, digamos, se a gente entra com 100% da nossa carteira aqui, a gente vai perder 0,40% de prejuízo se a gente tomar um stop aqui. Mas tem operações de stop mais swing trade que o stop loss está a 10% de distância da nossa carteira, da nossa entrada. Se isso é normal acontecer, o stop está posicionado a mais de 10% de distância. Mas se for esse o caso, você, em tendo definido que não aceita perder mais de 2% do seu capital total numa operação, você não vai entrar com 100% do seu capital total numa operação onde o stop loss está a 10, 15% de distância. Porque aí, se você for estopado, você vai perder 10, 15, 20% do seu capital. Mas se você assume que 2% é a sua perda máxima, você vai fazer um cálculo para saber qual o tamanho do capital você vai entrar na operação. Então, você precisa ter os dois racionais andando em conjunto. Tanto o racional do stop loss técnico, porque ele é 50% da análise técnica. Então, você necessita, se você é um trader, se você quer fazer trade, você precisa, antes de saber onde vai entrar, você precisa saber aonde vai posicionar o seu stop loss técnico. E, de acordo com a distância que está o seu stop loss, é aonde você vai decidir com quanto de capital você está disposto a assumir de risco nessa operação. Então, pessoal, você sempre que for fazer uma operação, você, antes de mais nada, precisa levar isso em mente, o stop loss técnico e a gestão de risco do quanto você vai alocar nessa operação de acordo com a distância que está o seu stop loss técnico. E aí, depois que você souber disso, aí sim você dá zoom nos gráficos menores para saber cada vez melhor o seu ponto de entrada na operação. Tá legal, pessoal? Então, eu espero que esse nosso bate-papo de hoje aqui tenha sido relevante aí na sua caminhada como trader. E se sim, deixe seu like aí, comenta aqui embaixo pra gente saber. E valeu, até o próximo vídeo.